Olá, Shalom de Cristo para você. Esse é mais um Palavra de Poder falando sobre famílias. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrez e quero abençoar a sua casa, a sua família. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado quebra de aliança ou divórcio. A palavra de Deus é muito clara. O divórcio não está no coração de Deus. A separação de aliança não está no coração de Deus. O divórcio é a separação, é a quebra de uma aliança. Eu quero ler algumas coisas para você aqui, mas antes eu quero enfatizar para você. Deus odeia o divórcio. Deus não deu o divórcio como plano principal do eterno. A Bíblia diz que quando perguntaram para Jesus, mas e a carta de divórcio dada por Moisés? A resposta de Jesus foi que aquilo é lei dos homens e não é lei de Deus, porque o divórcio, um papel, uma carta de divórcio, não desliga um casal, não desliga um casal que teve uma aliança sexual. O divórcio Deus odeia. E eu quero dizer para você, a pior coisa é quando você quebra a lei espiritual. A pior coisa é quando você quebra uma lei espiritual que governa a tua casa, que governa a tua família e que os seus filhos estão regidos por essa lei, em que tua casa é regida por essa lei. Quando você quebra uma lei espiritual, você traz todo tipo de amargura para você, para o teu cônjuge, para os teus filhos, para as famílias. Toda quebra de aliança causa uma ruptura emocional, causa um despreparo, gera um despreparo em muitas pessoas. Uma ruptura emocional destrói as pessoas. Uma ruptura emocional, um divórcio despedaça toda a família, despedaça o coração do menino, que agora não tem mais o pai dentro de casa, despedaça o coração da menina, que agora não tem mais a mãe dentro de casa, despedaça o coração dos dois, porque agora em um determinado dia eles estão na casa do pai, em determinado dia estão na casa da mãe. Toda quebra de aliança, toda quebra de contrato espiritual gera totais destruições, gera inúmeras destruições, gera grandes destruições. E eu quero ler para você uma coisa que eu achei muito poderosa e profunda deste livro que nós estamos aqui fazendo essa série sobre família. E diz assim: é preciso rejeitar veementemente o divórcio espiritual que nos separa de Deus. Todo divórcio de homem e mulher começou porque algum deles se divorciou, quebrou a aliança com Deus. Ninguém acorda do dia para a noite querendo separar, quebrar uma aliança. Do dia para a noite. Não existe isso. Alguém quebrou uma aliança que foi feita com o eterno primeiro. E agora, luz não combina mais com trevas. Por isso, é preciso rejeitar veementemente o divórcio espiritual que nos separa de Deus. O divórcio mental que nos separa da palavra de Deus. A nossa mente muitas vezes é bombardeada por pensamentos impuros, por pensamentos promíscuos, por pensamento de traição. Nesta hora que nós devemos bombardear esses pensamentos com a palavra de Deus. Não pode haver um divórcio mental, a tua mente não pode estar fora da revelação do eterno pela palavra dele. É preciso rejeitar veementemente o divórcio emocional que nos separa daqueles que nós amamos. Primeiro, o divórcio espiritual que nos separa do eterno. Segundo, o divórcio mental que nos separa da palavra daquele que é Jesus. E terceiro, o divórcio emocional, aquele que nos separa daqueles que nós amamos. O divórcio emocional é aquele que rompe os princípios com aqueles que nós temos aliança na terra para glorificar o nome de Deus.
Que o Senhor restaure toda quebra de aliança na tua vida. Que o Senhor restaure toda quebra de contrato espiritual que em algum momento você teve. A quebra de aliança com Deus, a quebra de aliança com a palavra, a quebra de aliança com alguém, que restaure isso em você. Que você saiba restaurar isso na tua casa. Que você saiba colocar isso de pé novamente. E que as tuas alianças sejam firmadas novamente em Deus, na palavra e com aquele que Deus te deu para amar. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Que a unção do Eterno seja sobre tua vida, hoje e eternamente, para todo sempre. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrese e nós estamos aqui liberando uma palavra de poder sobre famílias. Deus te abençoe. Shalom de Cristo para você. Palavra de poder com o apóstolo Miqueias Castrese.